Fala, carequetas e carequetos, como é que tá a vida? Careca mais uma vez vem agradecer a enorme quantidade de perguntas que vocês enviaram pro Carequinha dar a sua opinião e falar besteira. E dessa vez foram tantas que eu posso dizer que não só deu pra fazer a parte 3, como eu já separei material para uma parte 4. O ruim é que, como eu tô intercalando um Careca Responde com um vídeo normal, então tem gente que fez perguntas semana passada e que só vai ser respondido lá pro mês que vem. Ou seja, é capaz de quando você ver a sua resposta, tu nem lembrar o que perguntou. Mas aí é só tu ler a pergunta, né? Que eu sempre boto aqui no rodapé. Então vamos parar de enrolação e ir logo pro Careca Responde de hoje. Mas primeiro... Faz um favor pro teu carequito e like aí embaixo. Se inscreve e deixa um comentário, porque na volta da musiquinha eu vou responder coisas do Arco da Velha. Vai! Pessoal, hoje tem muita pergunta e sobre uns assuntos que o Careca adora falar, e fala muito. Então não vou nem enrolar pra começar muito não, ok? Senão o vídeo vai ficar enorme. Então, bora lá. Fala, carequete! O Juan Silva pergunta... Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. O Juan Silva pergunta... Pergunta importante. O que você acha sobre mangás ou HQs brasileiras? Tem algum jeito delas fazerem sucesso tanto quanto os japas? Mangá brasileiro fazer tanto sucesso quanto o japa? Impossível, né? Até porque de mangá brasileiro que eu conheço, só coisa amadora. O único mangá brasileiro profissional que eu conheço é esse aqui do Jaspion, que apesar de oficializado pela Toei, é cheio de lacração. E só vendeu bem porque a série foi um sucesso absurdo nos anos 90. Então, um mangá brasileiro sem ser baseado em algo que tenha sido febre, eu acho muito difícil. Já quadrinho é mais fácil, ainda mais se for anti-lacração e bem sintonizado com o contexto brasileiro. Tá aí o Doutrinador como prova, que virou série e até filme. Só tem que ter uma qualidade boa, né? Tanto de roteiro quanto de arte e acabamento. Fala, carequete! O Isaac Rodrigues 7382 tem uma pergunta. Se eu namorasse uma X-Men e depois a gente terminasse, ela seria minha ex-X-Men ou ex-X-Men? Então, se você tá namorando uma mulher que é uma ex-Men, eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Ou boa, né? Depende do teu gosto. Não. Tô pegando essa Yuri, fala sério. Pronto. Vivo em função Do quê? de dar pra você. Tô zoando. Se ela era X-Men e vocês terminaram, ela vai ser só sua ex. Ela só seria ex-X-Men se ela tivesse saído dos X-Men também, sacou? E na verdade, se você terminasse com uma X-Men, você seria um sortudo, porque a chance dela morrer ou a mansão explodir quando você estiver por aqui por perto é muito grande. Agora mesmo, quê? Eu esperava mais. Fala, carequete! O homem misterioso P-Rabbit L5611 pergunta: se você fizer um Careca Responde 3, eu queria que você respondesse uma pergunta. Qual o momento mais sem sentido dos quadrinhos na cultura pop? E você é um cara muito legal. Então tá aí a sua pergunta no Careca Responde 3. Homem misterioso P-Rabbit L5611. Bom, tem uma edição do Superman que o Batman é todo carinhosinho com ele, e aquilo me incomodou pra cacete. Nem tanto pela carga homoerótica dessa cena, que convenhamos, tá quase rolando um beijo aqui, mas pelo Batman ser carinhosinho com alguém. Mano, não tem como isso rolar. Tu pode ter mais detalhes sobre isso nesse vídeo daqui, ó. Mas tem um outro onde eu falo que o Dr. Octopus quase casou com a Tia May. Sim, foi isso aí que tu ouviu. Essa também foi brava. O vídeo é esse daqui, vai lá ver depois. Fala, carequete! O Jefferson Rodrigues 7449 pergunta: Carex, qual foi os últimos 5 livros que você leu? E você acredita em ETs carequitos também? Mano, meus últimos 5 livros foram O Caminho para Wigan Pier, do George Orwell, o cara que escreveu 1984 e a Revolução dos Bichos.
Porque muita gente não sabe, mas apesar de criticar o totalitarismo de esquerda, ele também era de esquerda. E esse livro é onde ele expõe mais as ideias dele de esquerda. As Crônicas de Marte, que é uma coletânea de vários contos curtos passados em, Marte. O Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. Amit Goswami é um cientista indiano que tem umas teorias onde ele mistura física quântica com espiritualidade. Então eu nem preciso dizer que ele é ridicularizado pelos colegas de profissão dele, né? E aí teve também o José Bonifácio, do meu amigo Fabrício Jacob, lá de Brasília, que é sobre o José Bonifácio voltando no tempo e vindo para a época atual. Aí ele se decepciona com o funk, com a roubalheira dos políticos, com a manipulação da mídia, enfim. É um livro totalmente anti-lacre. E esse aqui, Anunnakis em Marte, do Mike Bara. Ele fala das fotos tiradas em Marte, que poderiam ser de civilizações antigas, alienígenas, né? E também que a NASA adultera muita coisa que as sondas encontram por lá, antes de mostrar para o público, né? E esse livro linka com a segunda pergunta que tu fez. Sim, meu amigo, eu acredito em ETs. Na verdade, eu nunca falei sobre isso no canal, mas ufologia é um daqueles assuntos que se tu parar para conversar comigo, eu vou até amanhã. Eu acho engraçado que existem muitas evidências, documentos, militares, ou seja, pessoas importantes mesmo falando que essa porra existe, e muita gente não acredita. Você pega o Nick Pope, por exemplo. O cara trabalhou no Ministério da Defesa da Inglaterra e falou: mano, tem coisa estranha que os governos acobertam sim. Nós pudemos ver espantosos desenvolvimentos tecnológicos recentemente. Foi sugerido que isso é parte de um programa para nos atualizar tecnologicamente. E o caso do ET de Varginha, que muita gente leva na brincadeira? Ele é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Teve um monte de caminhão do exército, teve gente das forças armadas americanas aqui, e até um dos soldados que teve contato com um dos bichos morreu de infecção generalizada. Então não é coisa de maluco, sabe? Não é história de pescador, de fazendeiro no meio do mato. É coisa séria. Teve gente, não sei se era Marcos o nome de um dos caras que foi enterrado com um caixão lacrado, que teria tocado na criatura. Entendeu? E foi mais de uma. O ET de Varginha ele é visto como um, né? Porque falam que foi o que foi visto pela população, que foram as duas meninas e um menino que viu, eu acho. E elas, depois eu vi num podcast elas contando que depois de um tempo foram homens bem MIB, né? Homens de preto lá na casa delas, com óculos, com maletas, oferecer dinheiro pra elas não falarem mais, desmentir tudo. Mas esperar que brasileiro leve alguma coisa a sério é perda de tempo, né? Fala, Carequete! O Jamin Rabaron. Sim, enquanto ele tiver esse nick, eu vou continuar fazendo essa cara. Ele pergunta: você sabe o motivo mais aprofundado do porquê que americanos são um povo tão egocêntrico? Essa é uma boa pergunta, cara. Eu, quando era mais novo, era muito anti-americano, justamente por causa disso. Hoje em dia, já mais velho, vendo que realmente a constituição deles está milhões de anos-luz à frente da nossa, e que lá as coisas realmente funcionam, e que só gente ruim que é o fim do país deles, hoje eu simpatizo bastante com os Estados Unidos. Quanto à sua pergunta, eu acho que primeiro é porque eles são praticamente os donos do mundo, não só economicamente e militarmente, mas também culturalmente. Todo mundo assiste os filmes deles, ouvem as músicas deles, fala a língua deles, lê os quadrinhos deles, então é natural que você deixe isso subir um pouco a sua cabeça. E segundo, porque eles são um povo extremamente patriota, ou eram, né, porque isso começou a mudar de uns tempos pra cá. E nesse ponto eu tenho até um pouco de inveja deles. A gente só é patriota em época de Copa do Mundo, eles são o tempo todo. Como dizem os esquerdistas, como deve ser bom ter um país pra se orgulhar, né? 2. O que você acha de americanização? Power Ranger, os Godzillas da Legendary, Masked Rider, etc. Cara, eu odeio. Uma das coisas que mais irritava na época que eu era anti-americano, e ainda irrita um pouco, é a xenofobia deles em relação a outros povos. Aparentemente, eles só conseguem gostar de algo se for adaptado à cultura deles. Por isso, por um bom tempo eu odiei Power Rangers.
alegria, meu Deus! Ai, What exactly are you doing? Dex? Ectobase, activate! Que merda, hein? Inclusive, esse foi um dos motivos de eu não ter visto alguns clássicos do faroeste, como Um Punhado de Dólares e 7 Homens e um Destino, como eu disse no Careca Responde 1, porque eles são versões americanizadas de filmes de samurais do Akira Kurosawa. Mas o sucesso dos mangás nos Estados Unidos provou que não é bem assim. Obras como Naruto ou Dragon Ball são bem orientais e não precisaram ser americanizadas para serem bem aceitas pelo público. Só dubladas, né? Porque ler aí já não é com eles. Apesar que Naruto, o personagem é lourinho dos olhos azuis, né? Realmente uma série live action só com japoneses, eu não sei bem se eles teriam dificuldade de ver ou não. Fala, Carequete! O João Paulo de Edgerhog 7456, amigo do Sonic e do Shadow, pergunta: 1. Quais são seus 3 heróis favoritos? Thor, porque eu gosto muito de mitologia. Adam Warlock, porque as histórias dele são muito loucas, cósmicas e cheias de questionamentos existenciais. E Homem-Aranha. Hoje em dia nem tanto, mas quando eu era criança eu era louco por ele. Eu botava calça de moletom azul e meia vermelha, camisa vermelha, pegava fita cassete, tu nem deve saber o que é isso. Fita cassete e eu desfiava a fita toda pra ficar igual as teias que o Todd McFarlane desenhava. O quê? Nenhum X-Men e ninguém da DC, careca? Nossa, você tá gordinha, hein? Ah, o cara perguntou os 3 que eu mais gosto. Se fosse 5, entrava, por exemplo, Homem de Ferro, Batman e o Arcanjo, provavelmente. 2. Na sua opinião, quais são os heróis mais famosos da Marvel e DC? Bom, antes dos filmes da Marvel eram Homem-Aranha, Hulk e Wolverine. Hoje talvez seja Homem-Aranha, Hulk e Homem de Ferro, talvez. Da DC sempre foi, e provavelmente sempre vai ser, a Trindade: Superman, Batman e Mulher Maravilha. Você acha o Hulk um personagem sem graça? Pior que sim, mano. Aliás, eu nem considero o Hulk um herói mesmo. Se você fosse basear no universo Marvel mesmo, ele é quase um vilão, porque o exército quer matar ele, ele do nada ataca outros heróis, e ele não é um personagem muito heróico por si. Ele não tem uma motivação heróica, saca? Ele é só um monstro. E eu sei que vai ter um monte de fãs do Abacatão que vão ficar chateados comigo, mas... 4. Você prefere Sonic ou Mario? Aí que tu vai deixar mais gente magoada comigo, né, cara? Então, quem é mais velho sabe como antigamente videogame era uma coisa cara. Não que tenha deixado de ser. Mas nos longínquos anos 90, seus pais mandavam você escolher entre um Mega Drive ou um Super Nintendo. Quem tinha os dois era tipo super rico, tá ligado? E foi aí que começou essa rixa, porque quem tinha um Mega achava o Sonic melhor e quem tinha um Nintendo achava o Mario melhor. E o careca tinha um Mega, então... Fala, Carequete! O Termina o quê, mano? O vídeo começou agora. O Termina 3014 pergunta: você acha que um personagem NASA seria um excelente vilão ou seria um clichê? Clichê, né? Já existem 300 milhões de vilões NASA. Mas quantos vilões comunistas você conhece? Ah, tá defendendo NASA, careca? Não, pra mim todo NASA tem uma coisa muito importante. Tem mais é que se fuder. Inclusive, eu sempre gosto de frisar que eu sou careca por uma ironia genética. Nem meu pai é careca. Então eu não tenho nada a ver com esses pela-sacos que não leem uma página só de livro nenhum e defendem NASA. O que há com você? Não se mexa, não vê que vou matá-lo! Mas a gente sabe que hoje em dia a palavra NASA só está sendo usada para rotular pessoas conservadoras, de direita. Hoje em dia, quem defende a família, gosta de mulher e defende Israel é considerado NASA, e quem quer a destruição do Estado de Israel e defende grupo extremista é chamado de anti-NASA. Então, como atualmente vilões NASA só são usados para pregar mensagens políticas, eu queria muito ver um grande vilão comunista. E se você concorda comigo, eu recomendo muito você ler Superman Entre a Foice e o Martelo, jogar bastante Command & Conquer Red Alert, Metro Exodus, ler bastante Destro, revistas da Marvel dos anos 60 e por aí vai, porque aí sim tu vai ver comunistas se ferrando. A mais triste verdade, meu filho, é que certas pessoas precisam morrer para o sistema funcionar.
Sabe as palavras. Fala, Carequete! O palhaço velho 7124 tinha mandado perguntas que já eram para ter entrado no vídeo 2, mas eu acabei perdendo elas. Mas agora vai. O que você acha do Alejandro Jodorowsky e do Möbius? Gosta da obra dos dois? Esse Jodorowsky eu não conheço. Eu olhei rápido para saber. Ele é o quê? Ele é um diretor, um escritor? Realmente eu não conheço e eu não vou trapacear estudando para poder te responder. Não conheço, eu falo mesmo. O Möbius é um gênio. Tem um desenho do Batman dele que é super simples, mas é de uma composição tão, sei lá, genial, que eu fico embasbacado. O quão influente você acha que o H.R. Giger, se não me engano, Überraschung! foi para a cultura pop? Muito. Quando se fala dele, as pessoas geralmente só lembram de Alien, mas todo o biopunk, que é um estilo derivado do cyberpunk, mas com uma pegada mais orgânica, ou como eu gosto de falar, com tripices e leprosices, todo esse estilo tem influência do trabalho dele. Para quem não conhece, o Hans-Hilde Geiger é um artista plástico suíço cujo estilo mistura figuras humanas com máquinas, sendo que boa parte do trabalho dele tem referências sexuais. Ele ficou famoso porque os aliens, os xenomorfos da franquia Alien, foram baseados nas pinturas dele. E só por essa foto aqui, já dá pra tu ver o que eu quis dizer com referências sexuais, né? Caramba, que pinto enorme! Mas ele também trabalhou muito com capas de discos de rock e muita gente na ficção científica copia o estilo dele. Jogos como System Shock e mais recentemente o Scorn são totalmente inspirados no trabalho dele. Que nojo! Até que fase você acha que X-Men presta? Eu tenho vontade de ler, porém só até certo ponto. Vendo como essa franquia tá hoje em dia, só me anima a ler as fases antigas mesmo. Eu também não leio nada novo de X-Men. E novo pra mim é 10 anos pra cá. A última coisa de X-Men que eu li foi X-Men vs Vingadores de 2012, que inclusive tá até aqui. Se você não conhece nada, eu aconselho ler as primeiras edições, do Stan Lee e do Jack Kirby. É ali que as principais ideias de X-Men são criadas. Inclusive é nessa fase que vem o balão que eu sempre adoro esfregar na cara de Lacrolinha, que é quando eu, o Xavier, digo que os X-Men foram criados para proteger os humanos de mutantes malignos, e não o contrário. Mas eu entendo que muita gente não consiga ler porque é um estilo meio datado, tanto o texto quanto os desenhos. E eu sei que pode ser um pouco maçante realmente. A fase do Chris Claremont e do David Cockrum, a segunda Gênese, é de fato onde X-Men fica realmente com cara de X-Men. Se você se interessou de ler porque viu o desenho, essa é realmente a melhor fase para tu começar. A fase do John Byrne e a do John Romita Jr. também são muito boas. Ou seja, X-Men só é muito bom até os anos 2000 mais ou menos. Depois disso a qualidade vai caindo. Tanto que praticamente não tem nenhum clássico de X-Men de 2000 pra cá. Tem a fase do Grant Morrison, tem a dos surpreendentes X-Men, que é boa também, Dinastia M, mas essa saga também é quase que mais dos Vingadores do que dos X-Men. Foda também que são um pouco de gosto pessoal, né? Então, o que você acha da situação do Tokusatsu do Brasil? E aí ele fala sobre a briga entre os fãs velhos da Manchete, que acha que só existe o que passou na Manchete, e do outro lado, os moleques juvenis que só falam bem dos Tokusatsu novos e acham que tudo que veio antigamente não presta. Pra quem não sabe o contexto, e pode ficar tranquilo que eu não vou mostrar o meme do Fallout do contexto não, ok? Tokusatsu são as séries de super-heróis japoneses, e Manchete foi a rede que passou algumas dessas séries aqui no Brasil nos anos 90. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Como o Jaspion que eu falei no começo do vídeo. E aí tem gente que só gosta dessas séries e acha que tudo que é moderno não presta. E tem os novinhos que não gostam de nada que seja velho. Sendo sincero contigo, palhaço, eu não gosto dos dois. Você deve odiar Ikki. Você precisa odiar tanto o seu inimigo que não vai ter tempo de pensar em mais nada. Eu vi as séries da Manchete quando era criança, mas logo que eu comecei a ter acesso à internet, eu já fui correndo atrás das séries novas. Então eu gosto tanto das séries antigas quanto de algumas novas. É claro que eu prefiro o ritmo das séries dos anos 80 e 90, mas tem muita coisa moderna boa. E quando eu falo moderna, entenda de 2000, 2010 pra cá. Eu gosto muito de Garou, de Ultraman Nexus, Kamen Rider Blade, Kamen Rider Gaime, porque eu curto as séries mais sérias. Isso é meio que um trava-língua, né? Eu levo a sério as séries mais sérias.
Então eu acho que se você gostava de Tokusatsu e não faz questão nem de conhecer as novas, é porque você não gosta de Tokusatsu. Você só gosta dessas séries por causa da nostalgia que elas te trazem. Aliás, grande parte desses caras que falam que gostam de Jaspion, Changeman, eles não têm nem paciência pra ver um episódio sequer. Eu sei porque eu conheço um monte de gente que fala que ama Jiraiya ou Kamen Rider, mas no máximo vê a abertura. Então pra mim isso não é gostar de Tokusatsu. Por outro lado, o jovenzinho consumista que só gosta de coisa atual também me irrita profundamente. Eu até entendo que as séries antigas são datadas, os efeitos são toscos, as roupas têm defeitos, mas tem gente novinha que não vê nem o que é de 2000, só vê as séries do momento, que tenham no máximo 2 ou 3 anos. Por isso, eu evito fazer parte de qualquer grupo de Tokusatsu, até porque eu tô bem atrasado nas séries atuais, eu não vi nenhuma série da era Reiwa até agora, e aí nesses grupos eu tomo bastante spoiler. Receba, caralho! Fala, Carequete! O Bonds MR Coelho 2457 pergunta: Careca, o que você acha de YouTube Poop? Eu acho muito engraçado, às vezes eu boto uns nos vídeos. Eu adoro aqueles vídeos onde eles pegam a voz de um dublador de um filme, onde ele fala bastante palavrão, e colocam em algum desenho, fica muito engraçado. Vai tomar no teu cu. Fala, Carequete! O Gui Reati pergunta: uma pergunta pro Carex, você curte Transformers? Gosto, e pela tua foto tu nem deveria estar vendo o vídeo do Careca, hein? Ainda mais depois de eu ter falado palavrão. Atenção com essa criança aí, mãe. Então, Gui, Transformers é uma coisa bem velha, existe desde que o Careca era criancinha. E antigamente eu não curtia muito não. Eu me forcei a gostar porque eu gosto de colecionar bonecos, e Transformers tem muito, mas muito mesmo material para ler, jogar e assistir. É quase uma fonte infinita de bonecos, quadrinhos e animações. Sem contar que eu gosto muito de G.I. Joe, e Transformers é praticamente uma franquia irmã de G.I. Joe. Falando de desenho e boneco com criança, eu tô me sentindo o Lucas Neto agora. Fuja, Steve! Fuja! Megatron, um dos humanos escapou. É um aleijado. Caracas. Fala, Carequete! O Locadora de Zeon 3432, ou a locadora, né? Fez umas perguntas tiradas do fundo do teu cu, do âmago dele. É sobre Tokusatsu também, mas essa, meu amigo... 1. Você já notou que a obra Tokusatsu Jaspion tem muita cara de ser uma afronta à filosofia do Rousseau? Se você notar, a gangue do Magaren atuou sempre com praticamente a missão de destruir a sociedade, tanto estrutural e até economicamente, e de quebra nos episódios finais, a cidade que ocorre a batalha final virou tudo uma selva, onde os humanos são o aperitivo das feras que habitam ela, sendo uma afronta ao mito de que o humano mais próximo à natureza, sem interferência de cidades, é bom. Isso daria um TCC fudido, hein? Desculpa aí, Gui. Para quem tá boiando, Rousseau foi um filósofo que defendia a ideia de que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. E é daí que veio a ideia tão difundida atualmente de que o índio era um ser puro e inocente, e foi só com a chegada dos europeus é que eles conheceram a maldade. O que é uma mentira, porque índio brasileiro praticava canibalismo e asteca também cometia genocídio pra cacete antes dos europeus chegarem aqui. Mas a pergunta do cara até que faz sentido, porque em Jaspion, quando o Satangos transforma a Terra no reino dos monstros, ela vira uma selva. Então isso poderia até ser realmente uma crítica a essa ideia do Rousseau. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso não, mas Tokusatsu dos anos 80 em geral sempre falam muito de lutar contra a decadência da sociedade. Isso é uma coisa que eu admiro muito na sociedade japonesa. Os vilões, eles têm planos tipo fazer as crianças desanimarem de estudar, fazer os adultos pararem de trabalhar. Fera mágica Mugi Mugi, propague o macrocósmico e faça os jovens ficarem preguiçosos. Parem de trabalhar, parem de aprender. A preguiça é a melhor virtude. Que a princípio parecem planos bobos, mas se tu parar pra pensar, a longo prazo vão realmente destruir totalmente uma sociedade. Então os Tokusatsu são conservadores, careca? Sim, principalmente nos anos 80 e 90. 2000 já, mais ou menos, não é que tenha lacração, mas você não tem tanto essa importância de lutar pela justiça, do herói ser um cara bondoso. Às vezes você tem um anti-herói, às vezes o vilão tem um motivo que é até justificável. Coisas que do ponto de vista da história deixam um pouco mais rico, mas da moral são um pouco mais deficientes.
Mas ainda tem bastante coisa conservadora no tokusatsu moderno sim, principalmente em Ultraman. Em Kamen Rider, uma ou outra coisa. Mas respondendo a sua pergunta, eu não acho que tenha rolado essa associação a Rousseau em Jaspion não. Pelo menos não intencionalmente. Até porque Jaspion é bom, mas em termos de história, eles só foram entulhando um monte de coisas da cultura pop. Tem Star Wars, História Sem Fim, Exterminador do Futuro. Mas todo o Tokusatsu, geralmente os mais antigos, como eu falei, batem muito na tecla da defesa da sociedade humana sim. Mas também tem muito monstro que é bem recebido só por ser bonzinho. Também tem muito cara selvagem que é considerável e admirável. Tokusatsu usa muito o clichê do Tarzan, um cara que foi criado na selva e que agora faz parte da sociedade. Inclusive o próprio Jaspion é chamado de Ginga no Tarzan, o Tarzan das Galáxias, que inclusive é uma das músicas mais bonitas de todo o Tokusatsu. E eu avisei que eu me empolgo muito falando disso. Então não, eu não acho que seja uma crítica a Rousseau não. Aí a outra pergunta dele é mais calma. Já viu alguma obra da franquia Gundam? Se sim, qual a sua opinião? Nunca vi, amigo. Eu sei que isso é uma falha de caráter gravíssima. Eu particularmente não sou muito chegado em anime de mecha não. Só quando ele tem uma pimentinha mais exótica, tipo o Evangelho. Eu sei que Gundam tem muita política, mas eu fico um pouco intimidado com essas franquias que tem milhões de animes, jogos e bonecos. Porque eu tenho toque. Se for pra conhecer algo, eu vou ter que conhecer tudo, a fundo. E é nesse clima de sensualidade, vai dormir Gui, que o Careca se despede. Pessoal, provavelmente não vai ter vídeo semana que vem, e não é por preguiça nem vagabundagem do Careca não. É porque eu tô com um problema com o meu programa de edição e eu vou ter que pular uma semana. Ele vai expirar e eu só vou poder pagar no começo do mês. Na verdade eu até poderia fazer um vídeo sem pagar, mas aí fica com a marca d'água no programa aqui e fica feio. E uma semaninha sem Galvins não mata ninguém, né? Então, beijo nas crianças. E tchau!